Livro Aprenda a Viver como Filho do Rei, de Harold Hill. Capítulo 5 Como Começar de Novo. Quando levantei na sala de visitas de Ed naquela noite, eu era uma nova criatura em Cristo Jesus. Podia sentir que assim era. De imediato, todo o ódio, toda a tormenta, toda a amargura e toda a culpa haviam me deixado. Os versículos 17 e 18 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios haviam se cumprido enquanto esperei. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quando eu descobri quanto isso era simples, disse: tem de haver algo mais do que isso? Não tenho eu de fazer algo? Ed deu uma risada e disse-me: claro que existe alguma coisa mais que isso. Esse é apenas o começo. Então mencionou um texto bíblico. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Depois disse-me: Hill, você agora é apenas um bebê cristão. Mas vai crescer. Deus começará uma obra em sua vida porque você o aceitou como pai. Novamente ele sorriu quando disse essas palavras, como se soubesse mais do que eu podia imaginar acerca das transformações que me estavam reservadas. Ed estava com razão. Instantaneamente, de forma contínua e progressiva, minha vida começou a mudar. A parte instantânea foi a paz que substituiu, tão de repente, o tormento que experimentara por tanto tempo. Se isso fosse tudo o que Jesus tivesse feito por mim, teria sido mais que maravilhoso. Era grandioso saber que não teria de continuar lutando para conseguir uma boa soma de pontos, a fim de obter as bênçãos de Deus e manter-me nesse estado. Já podia deixar de apelar para os méritos a fim de compensar as coisas pecaminosas que eu havia feito na vida. Era maravilhoso não ter de sentir-me culpado nunca mais. O sangue de Jesus me havia lavado e eu estava mais branco que a neve. E sabia disso. Ed afirmou que seria bom para mim que eu manifestasse publicamente minha decisão de seguir Cristo e crer nele, a fim de receber o apoio da igreja local. Eu estava disposto a isso, mas sempre gostava de saber o motivo de cada coisa, de modo que perguntei: por que devo fazer isso? Como pode esse gesto afetar-me de alguma forma? Ed encolheu os ombros e disse-me: não sei, mas Deus o recomenda, e eu o considero de grande ajuda. Fomos juntos à sua igreja, e quando o pastor fez o convite a quem desejasse fazer pública confissão de fé em Jesus, fui à frente e o fiz. Com todos os requisitos, um culto de batismo foi programado imediatamente para mim. Isso não me causou nenhum mal-estar. A Bíblia diz que os cristãos do tempo do Novo Testamento eram batizados por imersão, e se os cristãos do Novo Testamento o fizeram, era suficiente para mim. Além disso, eu tinha lido que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, de modo que o batismo parecia uma coisa conveniente para mim se eu ia seguir Jesus. Quando saí da água, sentia-me desiludido. Não sentia coisa alguma, a não ser estar molhado. Pensava que eu havia feito algo muito transcendental, humilhando-me a mim mesmo numa pequena igreja rural como aquela. Esperava que caísse uma bola de fogo para marcar o acontecimento. Porém, nada disso aconteceu. Bem, não nesse dia. Ed disse que os sentimentos viriam depois. E assim foi. E ainda o experimento. Eu havia lido a Bíblia como parte da minha educação, mas ela era um tanto monótona.
eu tinha de esforçar-me para lê-la, porque me era muito enfadonha. Era esse o livro mais maravilhoso do mundo? Não podia crê-lo, mas na manhã depois que conhecia Jesus pessoalmente, na sala de visitas de Ed, tomei a Bíblia e li um dos versículos suficientes para me deixar curioso por saber quem havia posto novas páginas entre as capas. Alguém havia alterado minha Bíblia. Ora, ela me era completamente nova, não tinha nada de enfadonho, pelo contrário. Era muitíssimo comovente e tão pessoal, como se cada linha tivesse sido escrita exclusivamente para mim. Por fim, compreendi a verdade. A Bíblia não havia sido escrita de novo. Eu é que havia nascido de novo pelo Espírito de Deus. Jesus vivia em mim. Como disse Ed, eu era um bebê no Senhor, com poder para ser filho, mas eu estava na condição de recém-nascido, todo sujo. E não jogamos fora os recém-nascidos pelo fato de estarem sujos. Nós os lavamos, alimentamos e os ensinamos a viver. E assim, os cristãos mais antigos me aceitaram e comecei a crescer à medida que Deus me alimentava. Cada vez mais, as coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. E comecei a compreender que todas as coisas são de Deus, porque Ele assim o diz.